Olá, você acompanha agora o Fatos em Foco, a sua revista eletrônica com notícias e entretenimento. Eu sou Maria Alice Dias e você vai ver agora os principais destaques de hoje. Em meio à nova onda de casos de Covid-19, especialistas alertam que a exposição ao vírus pode gerar poucos meses de imunidade. Relatório da Oxfam mostra que a fortuna dos 10 homens mais ricos do mundo mais do que dobrou desde o início da pandemia. E ainda, um dos lugares preferidos pelas baleias quando visitam o Brasil é o litoral da Bahia, cenário perfeito para muitos turistas que não dispensam férias na região. Em meio a esta nova onda de casos de Covid-19, com a circulação de uma variante mais transmissível, porém menos agressiva, tem muita gente se infectando novamente. Os especialistas fazem um alerta em relação à imunidade adquirida após a exposição ao vírus. De acordo com este médico infectologista, a experiência tem mostrado que a exposição ao novo coronavírus gera poucos meses de imunidade. Os estudos já demonstraram que após a infecção, os níveis de anticorpos produzidos não são tão duradouros. Ou seja, passado meses, o nível desses anticorpos cai e novamente eu fico exposto ao SARS-CoV-2, que é o vírus da Covid-19. Segundo o médico, as pessoas vacinadas ficam protegidas por muito mais tempo e, quando são infectadas, apresentam sintomas leves. É importante entender que a vacina não previne a infecção até o momento, mas ela previne as formas graves da doença, evitando internações e evitando mortes. Portanto, toda a população deve estar atenta ao seu calendário vacinal, qual dose, qual tipo de vacina que você recebeu e procurar a unidade de saúde para tomar o seu reforço. A nova onda de Covid veio acompanhada de um surto de gripe provocada por um subtipo do vírus influenza que a vacina não protege. Para o médico infectologista e a grande maioria dos especialistas, a Covid vai se tornar uma doença endêmica, que assim como a gripe terá surtos sazonais, vai necessitar de atualização periódica da vacina e cuidados por parte da população. Autoridades sanitárias, ela tem uma responsabilidade muito importante, tanto na esfera municipal, estadual ou federal. Mas nós, população, também temos a nossa responsabilidade. Não podemos atribuir apenas aos governos a responsabilidade também do aumento. Então eu tenho que entender que eu preciso manter o uso das máscaras, eu preciso manter a higiene das mãos, o uso do álcool gel e evitar as aglomerações. E a falta de testes para diagnóstico de Covid e influenza no Brasil preocupa. Segundo uma pesquisa recente, mais da metade dos serviços privados de saúde do estado de São Paulo só terão estoque até os próximos dias. Nossa reportagem conversou com uma infectologista para entender os riscos da falta de testes, não só para a disseminação desse vírus, mas para as pessoas infectadas. Entramos em contato com uma grande rede de farmácias de São Paulo para saber se o desabastecimento já chegou à capital. Vocês estão fazendo testes de Covid? Sim, senhora, a gente realiza. Entretanto, está com agendamento. Apesar de ainda haver testes disponíveis, a atendente informa que só teria horário para a realização do procedimento para 3 dias depois da data do contato. Já a testagem para a influenza... A gente realizava, entretanto, a gente não tem data de volta. As informações confirmam os dados levantados pelo Sindicato dos Hospitais, Clínicas e Laboratórios de São Paulo. O levantamento realizado pelo Sindiosp entre os dias 10 e 14 de janeiro, com 111 laboratórios privados do estado de São Paulo, revela aumento de 92% na testagem para a influenza e 99% para a Covid-19. Com isso, 88% desses estabelecimentos já apresentam problemas para a reposição de testes. E é claro que esse cenário preocupa muitos brasileiros. A gente teme sim, porque às vezes a gente pode precisar
de alguma forma ou outra, e se tiver faltando, a gente não vai ter isso pra gente, né? Meu irmão teve que ir procurar desses dias o teste e foi, assim, super complicado. Então, quer dizer, pagando estava difícil do seu irmão encontrar o teste? Era difícil. Isso há uns 10 dias atrás. Se eu fosse hoje, seria mais difícil ainda, mesmo pagando. É que, diante do risco de desabastecimento, a Organização Pan-Americana da Saúde recomendou a utilização racional dos testes, ou seja, a prioridade é testar apenas pacientes com sintomas graves. A gente pode separar a gravidade ou a avaliação da gravidade da Covid em fatores de risco, que são inerentes do indivíduo, idade, comorbidades, a pessoa ser gestante, e o que a gente chama de sinais de alarme, que são indícios de gravidade da doença. Já as pessoas que apresentam sintomas leves, segundo a infectologista, devem ficar despreocupadas. A conduta vai ser basicamente a mesma, inclusive para gripes leves, casos leves e Covid, que são hidratação e repouso. A orientação é ficar em casa. Mas a grande questão é: como um trabalhador fica em casa sem ter um atestado para apresentar na empresa? E essa questão trabalhista é super importante, porque, é claro, a gente está conversando sobre a necessidade de ficar em casa e o empregador tem que ficar consciente dessa necessidade. Quando você vai na Finlândia, na Suécia, você não precisa de papel. Você fala, eu estou doente, não posso trabalhar, e o empregador fala, então eu prefiro que você fique em casa e fique protegido, e eu vou proteger os meus outros trabalhadores e minha empresa vai continuar funcionando. Essa conduta, de acordo com a doutora, é extremamente importante, especialmente agora, com a chegada da Ômicron. Não é uma onda, não é uma nova onda, é um tsunami. Então, uma capacidade de infectividade muito grande, um número de contágios que é impressionante. Por chamada telefônica, o coordenador do Comitê de Laboratórios do Sindiosp, Luiz Fernando Ferrari, diz que novos testes devem chegar nos próximos dias. A gente já tem notícias que no Brasil já tem uma quantidade muito grande de testes que estão começando a ser liberados e vão ser distribuídos. Segundo Luiz Fernando, a previsão de fabricantes nacionais e internacionais é que até o final de janeiro os estoques estejam controlados. Já o controle da Ômicron, para ele, depende dos autotestes, que, segundo o ministro da Saúde, Marcelo Queiroga, é o que pode desafogar os postos. Muita gente procura a unidade de saúde e não está positivo, né? Então aquilo pressiona as unidades de saúde. Com essa possibilidade, a estimativa é não só de ampliar o número de diagnósticos, como diminuir um pouco a pressão sobre o sistema de saúde. Enquanto os testes não chegam, a recomendação é redobrar os cuidados, evitar aglomerações, usar máscara, higienizar as mãos sempre que possível e, principalmente, se vacinar. Esse reforço mesmo da vacina, não deixe de se vacinar, não tenha medo de vacinar os seus filhos. A vacina é segura, né? A imunidade coletiva, ela só vai ser alcançada com a vacina e não com a doença, com a Ômicron ou qualquer outra variante. Então, confie na vacina e se proteja. As Nações Unidas anunciaram que o ano de 2021 foi um dos 7 mais quentes já registrados na história. A Organização Meteorológica Mundial, vinculada à ONU, divulgou um comunicado que aponta o ano passado como um dos mais quentes da história. De acordo com o texto, todos estes anos ocorreram a partir de 2015 e os 3 primeiros lugares da classificação correspondem a 2016, 2019 e 2020. O aumento nas temperaturas em 2021 ocorreu apesar do Laninha. O fenômeno climático provoca uma queda na temperatura da água no centro e leste do Oceano Pacífico, que tem um impacto meteorológico em todo o planeta. O Laninha costuma acontecer uma vez a cada 2 a 7 anos, mas ocorreu 2 vezes desde 2020 e tem um impacto contrário ao do El Niño, que causa um aquecimento global. Os registros mostram que o aquecimento global, fruto do efeito estufa, é agora muito maior do que a variabilidade interanual das temperaturas médias mundiais, causada pelos condicionantes climáticos de origem natural. A organização destaca ainda que, pelo 7º ano consecutivo, a temperatura mundial superou os níveis pré-industriais em mais de 1 grau Celsius. Além de registrar recordes de temperatura, 2021 também foi marcado por fenômenos meteorológicos extremos ligados à mudança climática. Entre eles, a temperatura recorde de quase 50 graus registrada no Canadá, comparável aos valores observados no deserto saariano da Argélia. A Organização Meteorológica Mundial divulgou suas conclusões ao consolidar os dados dos 6 grandes bancos de dados internacionais, incluindo o Monitor Climático Copérnicos da União Europeia. Uma
pesquisa realizada em 17 países revelou que o brasileiro não desgruda do celular. E o maior tempo de uso é com conversas no WhatsApp e vendo vídeos no TikTok. Olha só. O levantamento feito pela plataforma AppN mostrou que os brasileiros passaram, em média, 5,4 horas por dia no celular em 2021. É o segundo ano que o Brasil lidera o ranking, agora empatados com a Indonésia. A pesquisa revela também que a média de horas diárias que o brasileiro fica no celular tem crescido nos últimos anos. Em 2019, eram 4,1 horas diárias. Em 2020, aumentou para 5,2. E no ano passado, chegou a 5,4 horas diárias. Entre os 17 países pesquisados, apenas Argentina e China reduziram a quantidade de horas. Em 2021, os usuários no Brasil passaram 193,3 bilhões de horas no celular. Neste quesito, o brasileiro fica em quarto lugar por conta da diferença na quantidade de usuários. Em números absolutos, a China lidera nesse critério, com os usuários acumulando 1,1 trilhão de horas no celular. O WhatsApp é a rede social preferida no Brasil. Por mês, os brasileiros passam 29 horas no aplicativo de mensagens. Houve uma pequena queda em relação a 2020, quando a média atingiu 30 horas. Em segundo lugar ficou o TikTok, que cresceu e deixou para trás o Instagram e o Facebook. A plataforma de vídeos passou de uma média de 14 horas mensais em 2020 para 20 horas em 2021. O ranking leva em conta apenas celulares com Android e exclui aplicativos voltados para empresas. Um relatório da Oxfam mostrou que a fortuna dos 10 homens mais ricos do mundo mais do que dobrou desde o início da pandemia. Já a renda de 99% da humanidade encolheu. O documento da ONG que luta contra a pobreza se chama As Desigualdades Matam e foi publicado antes do Fórum Econômico de Davos. A riqueza acumulada do grupo de multibilionários conheceu o aumento mais forte já registrado, atingindo o nível mais alto em 13,8 trilhões de dólares. O texto mostra também que essas grandes fortunas ficaram 8 bilhões de dólares mais ricas do que antes da pandemia. As 10 pessoas mais ricas do mundo incluem Elon Musk, o chefe da Tesla, Jeff Bezos, da Amazon, Bill Gates, da Microsoft e Mark Zuckerberg, do Facebook. A ONG ressalta que é possível superar a pobreza extrema por meio de uma tributação progressiva e sistemas públicos de saúde gratuitos para todos. A Oxfam recomenda que a criação de sindicatos não seja impedida e que a propriedade intelectual seja removida das patentes de vacinas. De acordo com a organização, a desigualdade contribui para a morte de pelo menos 21 mil pessoas por dia por falta de acesso a cuidados de saúde, violência de gênero, fome e crise climática. Segundo o relatório, um imposto excepcional sobre a renda procedente dos 10 homens mais ricos permitiria a produção suficiente de vacinas para todo o planeta. O imposto ainda forneceria uma cobertura social e de saúde universal, financiaria a adaptação climática e reduziria a violência baseada em gênero em 80 países. Uma investigação de um ex-agente do FBI sobre o mistério não resolvido de quem traiu Anne Frank e permitiu que os nazistas encontrassem seu esconderijo apontou um notário judeu como principal suspeito. O mistério sobre a traição paira sobre a história da Holanda há 77 anos. A suposta traição para salvar a própria pele de Arnold Vandenberg permitiu que os nazistas encontrassem o esconderijo da jovem judia. A história foi revelada na obra A Traição de Anne Frank, da autora canadense Rosemary Sullivan. De acordo com os trechos publicados pela imprensa holandesa, as acusações contra Vandenberg são baseadas em evidências, incluindo uma carta anônima enviada ao pai de Anne, Otto Frank, após a Segunda Guerra Mundial. O Museu Anne Frank disse à AFP que a investigação era uma hipótese fascinante, mas que eram necessárias mais pesquisas. Existem muitas teorias sobre como os nazistas chegaram ao esconderijo que a família Frank ocupou por 2 anos até ser descoberta em 4 de agosto de 1944. Anne e sua irmã morreram no campo de Bergen-Belsen no ano seguinte. Seu pai publicou póstumamente seu diário, que já vendeu mais de 30 milhões de cópias. Essa nova pesquisa foi feita a partir de técnicas modernas, incluindo o uso de inteligência artificial para analisar grandes quantidades de dados. Apesar das políticas promovidas pelas autoridades da China, a taxa de natalidade do país continua em queda livre e, pelo 5º ano consecutivo, atingiu um novo mínimo. Analistas alertam para um envelhecimento mais rápido do que o esperado no país mais populoso do mundo.
A taxa de natalidade está em 7,52 nascimentos por 1.000 pessoas, abaixo dos 8,52 por 1.000 em 2020. Este é o menor número desde o início dos registros comparativos em 1978. É também o nível mais baixo desde a fundação da China comunista em 1949. Pequim enfrenta uma possível crise demográfica em meio ao envelhecimento da população, desaceleração econômica e o menor crescimento populacional em décadas. No ano passado, as autoridades estenderam a política para permitir que os casais tenham 3 filhos. Em 2021, o país registrou 10.620.000 nascimentos. A taxa de crescimento natural da população caiu para 0,34 por 1.000 habitantes, ante o valor anterior de 1,45 por 1.000. Nesta era de novas tecnologias, todos os chineses estão colados no telefone celular. Mas muitos idosos não sabem usar a internet e, por isso, o Estado passou a oferecer aulas de atualização digital. Olha só. Nunca é tarde demais para se aprender, mesmo que o tópico em questão seja o uso de tecnologia. Na China, praticamente toda a população usa o telefone celular para facilitar a vida. Mas grande parte dos idosos não sabe usar a internet. Para incluir digitalmente a terceira idade, o Estado passou a oferecer aulas de atualização digital. Uma inclusão que se tornou ainda mais importante em tempos de pandemia de Covid-19. A importância do celular ficou muito evidente este ano. É necessário escanear o código de saúde para pegar um trem ou um ônibus, caso contrário a pessoa não entra. O código de saúde também é necessário quando se vai ao hospital. Aos 70 anos, Li Changming acaba de comprar um celular. Para saber como usá-lo, participa de um curso organizado pelas autoridades de Chengdu, uma metrópole no sudoeste da China. Comprei um smartphone ontem, um Huawei P40. Ainda não estou acostumado com algumas funções e por isso vim aqui aprender. Quero saber mais e melhorar. Quero mais conhecimento. Nunca é tarde para aprender. Com a formação digital, Pequim pretende impulsionar o consumo e estimular a terceira idade a comprar. Na China, em 2025, haverá 300 milhões de aposentados, praticamente a população dos Estados Unidos. De acordo com Dashue Consulting, o poder aquisitivo desse grupo vai representar mais de 750 bilhões de dólares. Eu não sabia como usar quando comprei o smartphone, foi minha filha que me ensinou. Ela me ensinou como pagar e como transferir dinheiro. Eu só sabia fazer ligações no começo, não entendia nada. Mais de 36 milhões de pessoas acessaram a internet pela primeira vez entre março e junho de 2020. Saber usar um celular se tornou vital na China, um país onde o comércio eletrônico ganha cada vez mais espaço e o dinheiro em espécie está em vias de extinção. Combatentes do Hamas que lutaram em 4 guerras contra Israel desde 2008 gravam uma série de TV para apresentar ao mundo o ponto de vista palestino sobre o conflito. Em pleno centro de Gaza, um estúdio de televisão do movimento islamita Hamas recria com bandeiras israelenses e documentos em hebraico os escritórios dos serviços de segurança de Israel. O objetivo é trazer às telas uma outra versão do conflito israelense-palestino. Essa é uma resposta do Hamas aos programas israelenses de sucesso, como o drama Fauda. É uma série palestina que discute a situação na faixa de Gaza e a batalha da inteligência entre a resistência e o exército sionista. Aqui tentamos incorporar os papéis nacionais e sociais da resistência palestina. O diretor Mohamed Soraya afirma que as séries israelenses apoiam a ocupação, já que as tramas criminalizam os palestinos. Hoje vemos como a Netflix apoia a ocupação sionista, produzindo muitas séries como Mossad, 101 ou Fauda, que criminalizam o povo palestino e retratam a ocupação sionista, o carrasco, como vítima dos palestinos. Queremos inverter isso, mostrar o ponto de vista palestino e transmitir o espírito de nossa resistência, da mesma forma que outras redes apoiam o enganoso drama sionista. A série em produção é chamada O Punho dos Homens Livres, na tradução livre para o português. A história aborda uma operação israelense de 2018 na faixa de
Gaza, que terminou com a morte de 7 combatentes do Hamas e um oficial israelense. Os protagonistas são combatentes do movimento islâmico que, desde 2008, lutaram em 4 guerras contra Israel. Quando entro no set de filmagem, esqueço que sou Jawad Harouda. Me torno distinto agente Shabak. Tenho que fazer o papel certo com total profissionalismo para que o público acredite em mim. O Hamas é considerado uma organização terrorista por Israel, Estados Unidos e União Europeia. O grupo islamita controla a faixa de Gaza, onde vivem cerca de 2,5 milhões de pessoas. Já estamos quase no fim do primeiro mês do ano e muita gente ainda não se recuperou dos tradicionais exageros das festas de fim de ano. Por isso, nada mais normal do que a volta às academias em busca da queima das calorias. Foi o que aconteceu em Mato Grosso do Sul, olha só. Quem não comeu a mais nas festas de Natal e Réveillon? É difícil não associar as festas de fim de ano com comidas e sobremesas de mais e horas de sono de menos. Se você quer voltar à rotina de exercícios e alimentação após as festas de fim de ano, é importante respeitar os limites do seu corpo, retornando gradativamente até o seu ritmo habitual se restabelecer. Gisele, que é personal trainer, dá dicas para o retorno às atividades físicas. Não dá para você voltar fazendo as mesmas atividades com a mesma intensidade e volume de que fazia antes. Talvez se fazia lá todos os dias de atividade, começa com 3 a 4 vezes na semana e vai incluindo a atividade aos poucos e a intensidade também. Se você treinava lá 1 hora de treino, 1h30, começa com 40 minutos e vai aumentando no decorrer quando vê que o corpo já começou a estabilizar ali, voltar à rotina. Mas muito cuidado no retorno à vida normal. Ir com muita sede ao pote e querer resultados instantâneos não vai fazer bem ao seu corpo. Gisele faz um alerta para os riscos de retomar as atividades físicas de forma muito agressiva. O corpo não está naquela, digamos assim, não está com aquela capacidade de pegar a mesma carga que ele pegava antes, além de lesionar. Você pode aí correr alguns riscos de você não conseguir nem voltar a treinar no outro dia, não ter essa constância de treinamento para retomar, né? Porque às vezes fica muito dolorido, muito quebrado mesmo. Tenha uma alimentação saudável, se hidrate bem e vamos praticar exercícios físicos. O Parque Nacional dos Vulcões, em Ruanda, é considerado um marco da conservação dos gorilas. O sucesso é tanto que desencadeou um problema: a falta de espaço para tantos animais. É hora do almoço para Marambo, no Parque Nacional dos Vulcões. Este gorila da montanha de 25 anos e sua família são símbolos de sucesso em Ruanda. O país fez grandes esforços para defender a espécie, que estava criticamente ameaçada até recentemente. Mas o repovoamento dos gorilas pressionou o parque, que agora luta para encontrar espaço suficiente para os animais. In the past 60, 50 years, temos um grande desafio em relação ao habitat, porque nos últimos 60, 50 anos, o parque perdeu 54% do tamanho. Um esforço enorme foi realizado para que a recuperação da população de gorilas da montanha chegasse aos números atuais, mas o tamanho do habitat não mudou. A região de Virunga, que abrange Ruanda, Uganda e a República Democrática do Congo, era o lar de apenas 250 gorilas na década de 1980. Desde então, os números quadriplicaram graças ao aumento do combate à caça furtiva. Os animais também geram turismo, que ajudou a mudar a forma como a população local percebe os primatas. Os ingressos para o parque custam até $1.500 e parte dessa taxa vai diretamente para o financiamento de projetos comunitários, como a construção de escolas. Mas há uma desvantagem para o crescimento populacional: a competição. As diferentes famílias de gorilas se cruzam cada vez mais, provocando brigas entre os símios e colocando os filhotes em risco. As próprias interações mudaram e se tornaram muito violentas. A partir desses momentos de interação, registramos a morte de 7 gorilas machos. Isso é novamente uma consequência de mais grupos vivendo na mesma área, levando a mais encontros intergrupais e a mais infanticídios.
more infanticides. Os gorilas também se aventuram em áreas povoadas em busca de comida, o que coloca os primatas em risco de contrair doenças humanas, como gripe, pneumonia e até ebola. Temos como meta nos próximos 5 a 10 anos expandir o parque em 37 km², o que corresponde a 23% de aumento do habitat efetivo do parque. E como parte desse processo, vamos realocar as pessoas em cerca de 4.000 domicílios. As autoridades pretendem compensar as famílias de agricultores deslocadas e alojá-las em aldeias modelo. O governo insiste que a medida vai beneficiar os agricultores, mas muitos temem não encontrar terras tão férteis quanto as que existem ao lado do parque. O maior diamante negro lapidado do mundo foi colocado em exibição pública pela primeira vez em Dubai. O raro diamante deve alcançar um preço de $5 milhões. Beleza única. A casa de leilões Sotheby's colocou em exibição em Dubai o maior diamante negro lapidado do mundo. Especula-se que o Enigma, como a rara pedra de carbono foi apelidada, foi formado por um impacto de meteorito há mais de 2 bilhões e 600 milhões de anos. Uma das gemas mais difíceis de lapidar devido à sua resistência, o diamante de 555,55 quilates e 55 faces, não era exibido pelo proprietário anônimo há 20 anos. O formato foi inspirado no símbolo de poder e proteção do Oriente Médio, o Jamsa, em forma de mão, também ligado ao número 5. Depois de ser exibido em Dubai, o Enigma viaja para Los Angeles e Londres para ser leiloado online por 7 dias, a partir de 3 de fevereiro, e pode alcançar o preço de $5 milhões. O que a Sotheby's chama de maravilha cósmica pode acabar nas mãos de um trader de Bitcoin. No ano passado, o diamante Key 10138 foi vendido em Hong Kong pelo equivalente a $12 milhões e 300 mil em criptomoeda. Um artista americano tem suas pinturas e esculturas pop expostas em uma galeria de Londres. A mostra mistura o mundo virtual e real com obras em galeria, game e realidade aumentada. Vamos conferir. Uma exposição real e virtual, o artista americano Kaws inovou para expor seu trabalho na Serpentine Gallery, em Londres. As suas pinturas pop e esculturas coloridas brilham nas paredes da mostra, mas também na réplica virtual do museu ambientada no Fortnite. Durante uma semana, os 400 milhões de fãs do jogo têm acesso à reprodução exata da exposição dentro da interface do jogo. De repente, as pessoas jogam e ficam familiarizadas. Existe uma comunidade tão grande que pode entrar em uma exposição em um museu. Essa linguagem de paredes, pinturas e esculturas é muito comum, mas acho que para jovens em diferentes partes do mundo, será a primeira vez que uma zona de conforto é criada para interagir com uma exposição. A obra de Kaws já percorreu o mundo em instalações gigantes e produtos promocionais. O artista, cujo nome verdadeiro é Brian Donnelly, busca agora tornar seu trabalho mais acessível e, sobretudo, atrair um público mais jovem. We think it's also interesting the idea of Achamos que a ideia de um diálogo transgeracional também é interessante, porque, claro, o jogador em geral é muito mais jovem do que o visitante médio de um museu ou exposição. Esperamos que assim toda uma nova geração venha para a galeria. A Epic Games, desenvolvedora do Fortnite, também colaborou com cantores para realizar shows dentro do jogo, mas é a primeira parceria com o mundo das artes plásticas tradicional. Um dos lugares preferidos pelas baleias quando visitam o Brasil é o litoral da Bahia, com direito a uma parada em Alcobaça. Por isso, este é o cenário perfeito para muitos turistas que também não dispensam umas férias na região. Alguns repetem a viagem, olha só. O município de Alcobaça está localizado na zona turística da Costa das Baleias. É uma das 13 cidades que compõem a região do extremo sul da Bahia. Está próxima de outros locais conhecidos como Caravelas, Prado, Trancoso e Caraíva. Para chegar, basta pegar um voo até Teixeira de Freitas, que está a 64 quilômetros de distância, pouco mais de 1 hora de viagem de carro. O local atrai turistas de diversas regiões do país. Alcobaça tem essa característica, né? Então, às vezes, o turista vem passear e acaba se encantando por Alcobaça, pela nossa tranquilidade, pela nossa praia, que é magnífica, é excelente para pessoas que têm família, com criança principalmente. E aí a pessoa se apaixona, acaba comprando uma casa e ficando. A praia é ideal para curtir com a família.
O corretor de imóveis Cristiano Luz veio acompanhado da esposa e dos 3 filhos. É uma praia tranquila, a gente tem filhos pequenos, então é uma praia muito tranquila e que a gente fica muito à vontade com os filhos, né? Não é uma praia muito badalada, é uma praia mais familiar. Então a gente gosta muito de estar em Alcobaça. Já é a 3ª vez que Vicente visita o município. Sempre mais no verão, né? Sempre mais no verão. Agora eu procuro mais, minha parte, assim, fora de temporada, né? Baixa temporada, porque quando chega a alta temporada, eu gosto mais de tranquilidade, igual tá assim, tá ótimo aqui. Rossella diz se sentir atraída por nossa baianidade. Bahia é maravilhosa, né? O povo daqui é maravilhoso e é sensacional estar aqui. Eu gostei da região porque eu tenho filhos, então eu acho uma região tranquila para estar com a família, para passear, para conhecer pessoas novas e ao mesmo tempo é uma miscelânea de novas culturas, porque além de você ter a Bahia, você tem muitas pessoas que vêm passar férias aqui. Então é um lugar que eu vim, gostei e pretendo voltar outras vezes, com certeza. Os primeiros moradores da região viviam da pesca e da agropecuária, que permanecem até hoje. Além das belezas naturais, é possível ter contato com antigas construções deste período em que Alcobaça era apenas uma vila. A presidente da Associação de Turismo do município dá dicas de pontos para visitação. Pela tranquilidade que Alcobaça nos permite, né, desfrutar, então a gente tem mesmo as praças onde você pode estar caminhando no final do dia, estar parando para descansar, tomando uma água de coco. Tem a nossa orla que agora está linda, reformada, então é excelente para andar de bicicleta, para fazer também a caminhada, apreciando a nossa praia que é linda. E nós temos o Recife de Areia, que é um passeio magnífico para poder fazer durante o dia, sai daqui de manhã cedinho, passa o dia todinho lá dentro do Recife, a maré abaixa, então o pessoal fica ali tomando um banho nas piscinas com peixinhos. Lógico, gente, tem que obedecer também as regras de preservação do local, que isso é muito importante. E aí volta de tardezinha. A gente também tem a Barra, que é o encontro do mar com o rio, que também na maré baixa fornece umas piscinas naturais muito gostosas para tomar um banho calmante e relaxante. Se o seu desejo é conhecer um mangue de perto ou se deliciar com os sabores da culinária baiana, também é possível. Tem a estrada antiga, que ela fazia a conexão Caravelas-Alcobaça, né, onde existia uma ponte antigamente. Essa estradinha ainda existe, a ponte caiu, mas a estradinha está lá. Então quem quiser passear pela estradinha vai ver bem o mangue ali, bem de pertinho, os caranguejos e tudo, é muito bacana. Venham para Alcobaça. Alcobaça é um lugar extremamente tranquilo, muito bom para você passear. A gente tem vários atrativos, além desses que eu falei. Nós também temos esse rio maravilhoso que pode servir de passeio. Temos um restaurante que fica também na beira do rio, então a pessoa pode pegar aqui um barquinho e ir direto pelo rio até o restaurante, passar o dia todo, né? Desfrutar da toda a tranquilidade da natureza e depois voltar. E é isso, gente. Eu acho que nos tempos que estamos vivendo, nada melhor do que vir para uma cidade que é tranquila, receptiva, calorosa, que vai tratar você muito bem e você vai sair daqui apaixonado. Então venha para Alcobaça, gente. A população do município foi estimada em mais de 22 mil habitantes em 2021. O mineiro Carlos viajava para cá todo final de ano. Gostou tanto de Alcobaça que resolveu se instalar de vez na cidade. Foi chegando a idade e foi chegando o momento de ficar mais tranquilo, né? E aqui Alcobaça oferece todas essas qualidades, porque é uma praia tranquila, é um lugar também bastante tranquilo, um povo maravilhoso. Então, como opção, né, eu resolvi retornar para cá, para dar continuidade na vida e na alegria de tudo aqui em Alcobaça. Então hoje eu sou um cidadão, minha esposa também, cidadão alcobacense, né? Um destino perfeito para quem quer descansar, admirar o mar e as paisagens, além de conhecer o arquipélago de Abrolhos e as magníficas ilhas que cercam a região. E ainda na Bahia, o avanço da vacinação e o indicativo de queda no número de casos de Covid no estado tem motivado os empresários do setor de turismo a investir e elaborar um cronograma de retomada das atividades. O turismo mundial sofreu um grande baque em decorrência da pandemia da Covid-19. Na Bahia, não foi diferente.
Contudo, no segundo trimestre do ano passado, o turismo no estado cresceu 176%, quase o dobro do Brasil, que registrou 89% de aumento. Os dados são da Secretaria Estadual de Turismo, Setur, em parceria com outras secretarias e órgãos estaduais. Diante desta crescente, os envolvidos no setor do turismo se animam para este novo ano que se inicia. Caravelas tem se preparado. A gente veio assim, de um ano de muita organização, né, de muitos planos, de muitos projetos, né, tudo muito desenhado. E aí chega agora nesse momento que a gente quer colocar em prática, a gente fica realmente assim, naquele momento que nós estamos aguardando, é um momento de cautela, a gente sabe que realmente a gente não pode, né, sair fazendo tudo da forma que a gente tinha planejado, mas eu acho que isso também não é um motivo para a gente ficar desanimado, não. De acordo com a secretária de Turismo, a cidade tem muito a oferecer neste 2022. Caravelas tem a Brolhos, tem, que todo mundo já conhece. Caravelas tem um Pier da Barra agora, muito bonito, muito lindo, né, que todo mundo na região hoje comenta. Caravelas tem um Pontal do Sul, que o Pier hoje já facilita, né, esse transporte. Nós aproveitamos com a construção do Pier, nós fizemos uma parceria com alguns pescadores do CNBio, e esses pescadores, junto com a Marinha também, fizemos a documentação. Eles já podem fazer os passeios para o Mangue, para o Pontal do Sul, então qualquer turista pode chegar. A gente já tem hoje lá um ponto de apoio para o turismo, onde tem uma pessoa para receber esse turista, vai orientar, qualquer pessoa pode, né, se informar sobre esses passeios. A gente tem também o Mangue, que é muito bonito. Acolher bem já é típico de nossa gente. Nova Viçosa, também aqui na região do extremo sul baiano, se organizou para o verão de 2022. Eventos testes foram realizados nos últimos meses do ano de 2021 com o intuito de estabelecer uma nova modalidade de turismo. A gente fez esse evento porque nós estamos tentando desenvolver, aplicar um turismo mais sustentável, um turismo que ele possa proporcionar para o turista que ele venha a Nova Viçosa, interaja com o nosso povo, com a nossa cultura, com o nosso conhecimento, com os nossos casarões antigos, com tudo isso, com nossa natureza, né? De uma forma mais sustentável. E nós também queremos esperá-los, todos que venham até nós, também trabalhando essa sustentabilidade em cada pessoa, na comunidade como um todo. Em Porto Seguro, o setor também vem se reestruturando. Segundo esta agente de turismo, o ano promete. Em relação ao último verão, estamos aí com uma expectativa de receber de 80%, é a nossa expectativa. Gostaríamos que fosse 100%, né, lógico. Uma cidade que depende do turismo, 100% seria maravilhoso. Mas 80% está muito bom para nós, é uma excelente percentual, né, para nós. Os cuidados contra a Covid e influenza vêm sendo obedecidos à risca. Joana fala dos principais atrativos. Os locais incríveis em Porto Seguro. Não só aqui dentro, da cidade de Porto Seguro, mas as ilhas que estão próximas. Nós temos aqui, atravessando a balsa, nós temos Arraial da Ajuda, que à noite tem que ser Arraial da Ajuda, né? Temos parques marinhos, como o Recife de Fora, que são 17 quilômetros só de corais, com várias piscinas naturais. Temos uma pessoa preparada para ensinar, a conscientizar cada pessoa a preservação do ambiente marinho. O fluxo de passageiros nos aeroportos da Bahia avançou 729% no segundo trimestre de 2021 contra o mesmo período de 2020. Os turistas, eles querem viajar, eles estão ávidos, como eu falei, por viajar, mas eles querem segurança. Eu acho que a palavra de ordem hoje é segurança. A vacina está aí, é uma realidade, a vacinação tem ido muito bem, é importante a vacinação, mas a vacina ela não é 100%, né? E ainda temos aí o complicador de algumas variações, algumas variantes, né, do vírus, como tem sido bastante divulgado. Então, os protocolos de segurança continuam sendo necessários, continuam sendo importantíssimos, os cuidados também.
Alcobaça, Caravelas, Mucuri, Nova Viçosa, Prado, Abrolhos, Cumuruxatiba, Corumbau, Porto Seguro. Visite a Bahia neste verão, um misto de muita cultura, gastronomia, histórias e belezas naturais. Fatos em Foco fica por aqui e volta no próximo domingo com mais novidades. Se quiser rever as reportagens desta edição, acompanhe as nossas redes sociais. Muito obrigada pela sua companhia e um excelente domingo para você. Tchau!